Olá, boa tarde. Ótimo início de semana para você. Hoje, 26 de junho, o NT Sul está no ar, ao vivo, com as principais notícias de Cachoeira do Sul e do estado gaúcho. Seja muito bem-vindo. Falamos de engajamento político. Estudantes cachoeirenses participam de programa na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 11 alunos aqui da Escola Angelina de Cachoeira do Sul são deputados por um dia nesta segunda-feira. E Prefeitura de Cachoeira do Sul atende determinação da Justiça e entrega terrenos no bairro Bom Retiro. Os 8 terrenos foram demarcados e divididos. Cada um tem 160 metros quadrados e 7 das 8 famílias já estão com as casas praticamente prontas. E a tua casa não é provisória, já é a definitiva que está sendo comprada. Está sendo provavelmente definitiva, vai ficar por um bom tempo. Mais da metade da população brasileira sofre com sobrepeso. Mas como driblar a correria do dia a dia para comer de forma saudável? Você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Meio-dia e 2, pelo horário de Brasília, estamos ao vivo também pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. No vídeo ao vivo de hoje, deixe lá sua mensagem pra gente que daqui a pouquinho eu vou ler a sua participação. A retomada das obras de reforma do estádio Joaquim Vidal, em Cachoeira do Sul, demorou, mas já está em andamento. O trabalho já começa a aparecer, veja só. Quem passa pela rua Ramiro Barcelos percebe o avanço do trabalho da equipe da Construmax de Venâncio Aires, que começou há cerca de 3 semanas. A missão atual é a recuperação de todo o muro no entorno do estádio. A tela de acesso ao ginásio de Erlesão será substituída por grades iguais às já existentes em frente ao prédio. Esta etapa do trabalho começou com a demolição das arquibancadas laterais, que a princípio não serão reconstruídas. O encarregado da obra, José Alfredo Xavier, explica que devem ser mantidos 7 funcionários da obra, que ainda prevê nesta fase uma camada de concreto e selagem na ferradura atrás de uma das goleiras. O projeto prevê ainda um aterramento na base dessa arquibancada, que terá a base calçada e alargada para que sirva como passagem para os torcedores de um lado ao outro do estádio. O prazo de conclusão da obra é para o mês de novembro. A Prefeitura já abriu o edital de licitação para a empreitada global da finalização da reforma do estádio. A abertura dos envelopes está prevista para a próxima terça-feira, 27 de junho. Meio-dia e 3, pelo horário de Brasília, e as primeiras participações conosco aqui no Face. O William Barreto está dizendo que daqui a 2 semanas ele estará fazendo uma visita à TV aqui. Seja muito bem-vindo, viu, William? Ele está desejando uma excelente semana para todos nós, para você também. O Newton Leal Belém está desejando uma boa tarde para a gente. Ele está assistindo na Chapada. Coisa boa ter a participação e a companhia de vocês. Você também pode participar em facebook.com/TV Cachoeira. Vamos às oportunidades de emprego. Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FG Tassini disponibiliza. Técnico em enfermagem, 2 vagas. Costureira, 1 vaga. 1 vaga para vendedor. Técnico de segurança no trabalho, 1 vaga. 1 vaga para torneiro CNC. 1 vaga para auxiliar de produção. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone, código de área 51 3723 5414, ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. 8 famílias receberam da Prefeitura de Cachoeira do Sul terrenos para construir suas residências no bairro Bom Retiro. O prefeito Sérgio Gnatti entendeu que essa foi uma necessidade para atender a uma determinação da Justiça. Segundo o GG, o proprietário do local onde essas famílias moravam, o loteamento dos Germanos, ganhou na Justiça o direito de reintegração.
Na rua, os mais novos moradores da PG Marlene Strázulas, no bairro Bom Retiro, zona leste de Cachoeira do Sul. Muito feliz, contente aqui, graças a Deus nós estamos perto de tudo, de colégio, de creche, de mercado, assim, mini mercado, nós estamos muito felizes e agradecer ao prefeito, o Luciano, por ajudar a gente, né? Porque nós estávamos na rua para sair a qualquer hora com ordem de despejo. Então a gente chegou lá e juntamente eles foram atender nós, vieram com carinho, tudo, o prefeito se interessou e botou nós aqui. São 8 famílias muito agradecidas, né, a eles. E, bom, para nós é só felicidade, né? Porque nós temos aqui, agora vamos ter água, vamos ter luz e vamos ter um lugar digno. Porque lá onde nós morávamos, ficamos 5 anos, era sem água, sem luz, no meio do mato, abandonado, né? Ai, pra mim, olha, nem tenho o que falar. É muita felicidade. E outra, eu tenho 4 filhos, meu marido estava desempregado, tudo para ajudar. E nós tivemos que sair, olha, as pés perdendo quase tudo dentro de casa. Mas graças a Deus já consegui tábua. Agora só falta aterrar ali e construir. Edner também comemora. Na casa, recentemente construída, mora com a esposa e 5 filhos. E hoje está no serviço de pintura aqui na casa. Hoje eu estou pintando para dar uma organizada, agradecer, né, pelo que deram para nós, né, vamos cuidar, deixar bem cuidadinho, ajeitado, e é isso aí. Como que foi esse momento de mudança aqui com a esposa, com 5 filhos para esse novo local? Para nós ficamos faceiros, né, por ter ganhado, né, por ter ganhado isso aí que eles deram para nós. E é felicidade, agora tocar a vida. Como que foi viver por 4 anos no antigo local, sem água, sem luz? Foi sofrido. Pediam água para um, ou perguntar se a gente pode pegar água e depois, né, para ajudar a pagar no final do mês, ou emprestar uma luz aí só para as crianças esquentar uma água para tomar banho. Foi sofrido. Agora, graças a Deus, estamos na luta agora para eles conseguirem água e luz para nós, que eles vão conseguir. O Guinato disse que ia conseguir para nós. E agora é só esperar, né? Houve um mandato judicial, dando 15 dias para que abandonasse os seus barracos, né? Eram casinhas bem simples, bem humildes, e ficaram com crianças. Tinha uma família com 3 crianças, outra com 2 crianças, outra com 4 crianças, tudo assim, e ficaram simplesmente na rua. O mandato judicial foi duro e seco, e eles que se virassem, né? E procuraram a Prefeitura Municipal. Como nós tínhamos a disponibilidade desses terrenos, nesta área muito boa, por sinal, essa área, eles foram contemplados através da STAS, depois de um cadastro feito. Os 8 terrenos foram demarcados e divididos. Cada um tem 160 metros quadrados. E 7 das 8 famílias já estão com as casas praticamente prontas. E a tua casa não é provisória, já é a definitiva que está sendo comprada. Já está sendo provavelmente definitiva. Vai ficar por um bom tempo. Por enquanto ainda contam aqui no bairro com a ajuda dos vizinhos. Contamos com a ajuda de todos, que pedimos 1 litro d'água aqui, pegamos litrão, né, enchemos litro para tomarem água e para as crianças se lavarem, né. Ali ligamos um fogão a lenha, acendemos um fogão a lenha para esquentar a água. Edner, escola perto também. O Passico agora é pertinho, agora as crianças agradecem. Tinha que sair lá do meio do mato, às vezes quando chove mesmo, que não tem como caminhar aqui na rua, chegava no colégio já com os pés todos sujos. Muito bom. É melhor que lá. É muito melhor. Atitude que agradou uma parcela da população cachoeirense que está, segundo o prefeito, longe de ter um fim. Nós sabemos ainda que muita coisa em Cachoeira, em questão de habitação, tem que ser feita. Nós estamos na iminência de conseguir um novo programa de habitação junto à Caixa Federal, onde nós pretendemos colocar 700 casas. A Caixa Federal tem disponível para o padrão 1, que é o do mais simples, 700 casas. É isso que agora o meu secretário de Planejamento já está trabalhando para nós conseguirmos as áreas para as empresas se habilitarem e construírem em Cachoeira até 700 casas é o que nós temos. Então, mesmo assim, nós temos na STAS um déficit de aproximadamente 3.000 habitações. Então, o Cachoeira do Sul é uma das cidades da região central que menos habitação popular tem. E ainda sobre esse assunto, a STAS recebeu uma denúncia, investigou e constatou que uma das famílias que recebeu o terreno possui casa própria. Uma das famílias está fora do perfil exigido pela Secretaria de Trabalho e Ação Social aqui do município de Cachoeira do Sul, segundo o coordenador da habitação. E é ele que está ao meu lado para esclarecer por que essa família foi convidada a desocupar o terreno do bairro Bom Retiro. Boa tarde. Boa tarde. É como você falou, ela não se enquadra nos perfis, né? No estado de vulnerabilidade,
né? Inclusive, ela tem casa própria, né, junto com a sua esposa. A filha também tem casa, tudo, e eu fui verificar. E a gente constatou que ela não se enquadra, então ela não merece ficar lá. Vocês fizeram um estudo e já começou bem antes? Isso. Eu fui verificar essa denúncia, que foi através de uma denúncia, né, anônima, e eu fui lá verificar e ela realmente bati na casa e a mulher me atendeu, chamando pelo nome da esposa do rapaz. Meu marido está trabalhando, isso, então a gente constatou, né, que ela não se enquadra no perfil que a gente está procurando ajudar as pessoas, naquele caso, né. Todos eles, os integrantes, já foram convidados a se retirar? Da família, você fala, inclusive eles não ocuparam, não chegaram a ocupar, né, marcaram o terreno, né, não vão poder ficar lá. A gente vai fazer um estudo social, a gente tem um caso na Ilha do Amor, ali, uma família que a gente vai conversar com eles para direcionar aquele espaço de 8x20 para essa família e vão resolver o problema dela também. Coordenador, segundo o prefeito, essa adequação dessas 8 famílias está bem longe de solucionar o problema do município. De que forma vocês estão trabalhando para diminuir um pouco mais? A gente está bem preocupado, né? O índice de famílias carentes que estão precisando. Inclusive, o governo federal abriu a faixa 1, né, da Minha Casa Minha Vida, né? E a gente está, junto com a Secretaria de Planejamento, temos uns projetos aí para, quem sabe, chegar a 300 casas. É nosso sonho aí, né? Em breve, se Deus quiser. Chegou a se falar que aquela área seria uma área verde, mas isso não é verdade. Não, ela é uma área de uso público. A área verde destinada para pracinhas é ao lado. E naquele loteamento lá, existe uma área de remanescimento para fazer uma pracinha também, que é ao leste ali, né, da área. Então, aquela área que eles estão, a família, está devidamente certa a área para eles, né? Vamos chamar, não sei se é provisório, né? Queira eu que seja provisório, que eles consigam ir para um loteamento que a gente está no futuro vendo. Mas, gente, foi uma questão de... Eu fiquei muito emocionado em ver um bebezinho, né, no mato, né, sem luz, sem água. Um gerador eles tinham, né? E eu verifiquei, eu batalhei ali, né, o senhor prefeito também ficou sabendo, autorizou, tanto que você viu lá a felicidade daquelas famílias, né? E eu estou realizado, não tanto como quero estar na habitação. Infelizmente, no meio destes sempre tem aqueles que querem... No caso dessa família, a gente verificou a denúncia, né? E ele não tem o perfil de ficar lá. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. 12h13, pelo horário de Brasília. A seguir, você vai ver estudantes cachoeirenses participam de programa na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 11 alunos aqui da Escola Angelina de Cachoeira do Sul são deputados por um dia nesta segunda-feira. O NT Sul já está de volta, 12h17 agora. Um homem de 29 anos cometeu suicídio após assassinar a filha de apenas 3 anos de idade no bairro Conventos, em Lajeado, neste domingo. Segundo informações da Brigada Militar, o homem foi identificado como Marciano Rodrigo Brauer. Ele estava separado da mãe da criança desde janeiro. A mulher tinha, inclusive, uma medida protetiva contra Marciano. Ele matou a menina chamada Micaela em um banheiro e, em seguida, tirou a própria vida. Marciano não teria aceitado o fim do relacionamento. A guarda da criança era compartilhada entre os pais. Em março deste ano, 10 policiais militares de Cachoeira do Sul foram cedidos para trabalhar em Porto Alegre como reforço na Operação Avante na capital. Com o anúncio de ampliação do efetivo da ABM feito pelo governo, eles devem retornar ao quartel local. A previsão do governo do estado é, a partir do próximo mês, incorporar ao serviço, como reforço na Brigada Militar, em torno de 1.300 novos soldados. Com isso, aqueles profissionais do interior do estado que estão prestando serviço na capital devem retornar às suas bases. Cachoeira do Sul deve ter de volta em torno de 10 profissionais. É isso, Major Soligo?
É isso, nós temos hoje, trabalhando junto à Operação Avante, 10 policiais militares pertencentes ao nosso batalhão, conjuntamente com uma viatura, que há a previsão aí para o final do mês de julho, ainda não se tem uma data certa, de então encerrar essa Operação Avante com essa formatura e esse emprego desses novos soldados, retornando então assim, esse pessoal que está lá, que é do interior do estado, retornando então ao serviço nos seus batalhões de origem. A gente sabe que a Brigada Militar tem um contingente cada vez mais reduzido, em função principalmente da aposentadoria dos profissionais. Esse retorno desses militares vai representar um reforço significativo? É um pessoal que retorna, fica mais opções, né, para que o batalhão atenda às demandas que existem aí no dia a dia. O pessoal vai retornar às suas funções, né, e vai com certeza aí auxiliar o dia a dia e as ações da Operação Avante. Esses que estão retornando todos serão para o quartel de Cachoeira? Nós temos 9 que trabalham em Cachoeira do Sul e um na cidade de Novo Cabrais, né, que envolve aí nosso batalhão, os 4 municípios, e sempre que há essa necessidade de apoio, nós fazemos aí com a maioria de Cachoeira do Sul, mas algumas vezes o pessoal também aí dos outros municípios colabora conosco. O deputado estadual Marcelo Moraes esteve em Cachoeira do Sul e nossa equipe conversou com ele sobre a emenda parlamentar de R$500 mil que deve ser depositada no segundo semestre deste ano e também sobre o recurso mensal que Cachoeira volta a receber. Dizer que para mim é uma satisfação muito grande voltar à Cachoeira do Sul. A gente está aqui reunido na Secretaria de Assistência Social, juntamente com o secretário Newton, também com o vice-prefeito Kleber, e nós estamos aqui comemorando, primeiro, a indicação e o cadastro já por parte do município para uma emenda de R$500 mil na área da saúde, recursos esses que são divididos em R$250 mil para a aquisição de equipamentos para que a gente possa equipar a UPA aqui do município e mais R$250 mil que vão ser utilizados para custeio, ou seja, vai ser utilizado em melhoria no atendimento. Vai diminuir as filas em alguns exames, em algumas consultas e em algumas cirurgias. E também comemorar um trabalho que foi feito entre o Gabinete da Assistência Social, juntamente com o meu gabinete, buscando recuperar um recurso do governo federal que garantia R$40 mil por mês para o município para atender ao redor de 200 pessoas com oficinas nos bairros, podendo oportunizar esse trabalho da assistência social lá na ponta, atendendo aqueles que mais necessitam. Então, para nós é uma satisfação muito grande voltar sempre à Cachoeira, sou sempre muito bem recebido aqui, mas quando a gente vem aqui para trazer boas notícias como essas, com certeza a satisfação é muito maior. Deputado, esses recursos, como o senhor falou, dos R$40 mil por mês, não vinham sendo depositados e só a partir do mês de abril voltaram a ser depositados. E o destino deles? Na realidade, o município ficou 1 ano e meio, quase, sem receber esses recursos. Na realidade, havia alguma dificuldade na prestação de contas e dificuldade também em atingir as metas exigidas pelo governo federal. Juntamente com o meu gabinete, a equipe da assistência social, junto com o Newton, com o Kleber, nós conseguimos sanar todos esses problemas e hoje já está recebendo novamente esse recurso. A partir de abril, o município já começou a receber na conta da prefeitura esse recurso e agora a prefeitura começa a montar os projetos para poder levar essas oficinas até os bairros aqui de Cachoeira do Sul. A emenda de R$500 mil é uma conquista do seu pai, também deputado Sérgio Moraes. Falamos desses investimentos todos. Tem data prevista já para esses recursos chegarem aqui à prefeitura do município? Na realidade, a emenda parlamentar ela já existe, ela já foi protocolada por parte do município lá no governo federal, a proposta já está aprovada e aguarda agora o empenho por parte do governo federal, que pode acontecer durante todo o ano de 2017. Não tem um mês que tenha uma previsão para que isso aconteça, mas com certeza nesse ano ainda acontece o empenho por parte do governo federal e aí o município, quando se trata dos equipamentos, vai ter um prazo para poder licitar e comprar os equipamentos e quando se trata de custeio, o dinheiro é depositado em 6 parcelas iguais para o município. Então, nós aguardamos agora o empenho por parte do governo federal. Muito obrigada pelas informações, deputado. Obrigado. Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FG Tassini disponibiliza. Técnico em enfermagem, 2 vagas. Costureira, 1 vaga. 1 vaga para vendedor. Técnico de segurança no trabalho, 1 vaga. 1 vaga para torneiro CNC. 1 vaga para auxiliar de produção.
A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone, código de área 51 3723 5414, ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. As escolas estaduais já estão preparadas para receber os associados que escolherão a nova diretoria do 4º núcleo do CEPERS, em Cachoeira do Sul. A votação acontece amanhã e quarta-feira, das 8 às 22 horas. Está marcada para esta terça-feira, dia 27, e também quarta-feira, dia 28, a eleição que deverá escolher a nova diretoria do 4º núcleo do CEPERS, aqui de Cachoeira do Sul. 2 chapas foram homologadas para participar da eleição. A primeira delas encabeçada pelo professor aposentado Ney Sena. A segunda por Jusemar Gonçalves da Costa. Lembrando que o CEPERS é presidido pela professora Glessi Hoffmann desde o ano de 2007. O 4º núcleo do CEPERS é composto por 14 municípios da nossa região que já estão preparados para receber os 1.894 associados que estão habilitados a participar do processo. Desses 1.894, 1.163 associados professores são aqui de Cachoeira do Sul. Inclusive, haverá urna na sede do CEPERS, que está localizado no edifício Brasília, aqui no centro de Cachoeira do Sul. O processo deve acontecer nas escolas das 8 da manhã às 22 horas. Após o término das eleições, começa então o processo de apuração para saber quem ganhou, para saber o vencedor da eleição. O NT Sul acompanha tanto o processo de eleição quanto da apuração para saber quem saiu vencedor da eleição que elegerá para os próximos anos o diretor e também os seus associados do 4º núcleo do CEPERS, com sede aqui em Cachoeira do Sul. Tá certo. Obrigada, João Paulo, pelas informações. 11 alunos de Cachoeira do Sul, da Escola Estadual Angelina Salzano Vieira da Cunha, participam hoje do programa Deputado por um Dia na capital gaúcha. Desde cedo, os estudantes estão em Porto Alegre e à tarde vão apresentar o projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Angelina Salzano Vieira da Cunha, de Cachoeira do Sul, é uma das 5 escolas do Rio Grande do Sul que participa da edição de número 48 do programa Deputado por um Dia da Assembleia Legislativa. Orgulhosa, a diretora conta detalhes dos preparativos. Desde o momento que eles tiveram que se escolher e sentir o desejo de ser, então eles vivenciaram toda essa experiência de ser um deputado. E isso é o maior aprendizado. Alguns foi por indicação entre os colegas, alguns foi pela liderança, que já são os líderes de turma, e outros porque demonstraram grande interesse. Pediram para os colegas que queriam ser escolhidos, que foi o caso do nosso aluno do 7º ano. O teu comportamento em sala de aula aqui na escola é de liderança. Inclusive, foste o primeiro aluno a se disponibilizar a participar desse projeto. Por que dessa vontade tão forte? É que eu sou um aluno muito participativo, eu gosto de interagir com a escola muito, que essa escola é ótima. E desde o início que eu cheguei aqui nessa escola, que eu cheguei aqui no 5º ano, foi ótima a escola, me acolheram muito bem e eu gosto muito de participar, é isso mesmo. Gosta realmente de política, tem sonho de ser deputado? Tenho sonho já, lá o presidente já falou comigo que era para mim me candidatar futuramente para ser deputado. Rafael é o deputado Silva Oliveira. No ensaio, prometeu caprichar no discurso. O meu objetivo é que a gente vai fazer um projeto de lei que inclui nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul o atendimento de psicólogo. O deputado Pereira Marques é neto do vereador do Partido Trabalhista Brasileiro, Valdocir Marques. De que forma esse profissional vai auxiliar? Ele vai auxiliar ajudando os professores e alunos a não ter briga e ter paz na escola, eu acho. Nas mãos, os guias que auxiliaram o grupo na missão. O modelo técnico, segundo a diretora, foi fundamental para desenvolver o projeto de lei do Partido da Assistência Social Viável Comunitária. A professora Fábio garante que a experiência já fez muita diferença na vida dela e dos alunos.
Este projeto é muito gratificante e estar junto com os alunos é a melhor maravilha do mundo. A gente faz com prazer. Esses alunos aqui da nossa escola, eles são maravilhosos. Tudo que a gente propuser, eles estão dispostos a fazer, a gente não tem problema nenhum. E todo mundo aceitou esse desafio, né, de trabalhar como deputado, e todo mundo está tendo a devida responsabilidade, e acredito que vai ser um sucesso lá na Assembleia. Vocês têm uma meta principal, que é fazer com que as pessoas cumpram as leis e não criar uma lei. Essa curiosidade surgiu em uma das nossas reuniões, onde nós, propondo os nossos temas, né, nós chegamos à conclusão que quase para tudo tem lei. Só que, infelizmente, a gente sabe que a maioria das leis não são cumpridas, mas a gente também não pode chegar na Assembleia propondo uma lei para que se cumpram as leis. Então, nós fizemos o nosso projeto de lei baseado na educação e tentando fazer com que realmente isso futuramente vire um agregado à educação no estado do Rio Grande do Sul. É interessante, por causa que a gente acabou se dedicando para fazer um projeto que vai ajudar dentro da escola pessoas que têm problemas, porque muitas vezes a pessoa vem cansada de casa com aquele problema e acaba gerando algum tipo de polêmica na escola. Então, se tiver um auxiliar que possa ajudar, seria muito bom, porque ia acabar com esses conflitos e com essas brigas que geram entre as turmas. A professora Fábio está confiante. Bastante confiante, e isso é um princípio que a gente tem que ter, que a gente precisa confiar nos nossos deputados. E assim como a gente deveria confiar em todos os nossos deputados já eleitos, eu estou confiando nos meus deputados aqui da escola, porque eu sei que cada um está fazendo com amor e vai fazer o melhor que puder. Eu acho que é bom, por causa que a gente vai se envolvendo, e agora com isso eu acho que é melhor para mim no futuro também. Sempre gostou de política? Não muito, mas me interessaram por causa da família. É isso aí, engajar essa moçada. É preciso que desde bem cedo tenhamos conhecimento político para sermos agentes transformadores do nosso meio. Parabéns aos 11 alunos de Cachoeira do Sul pelo desafio aceito. E depois do intervalo falamos um pouco mais sobre política, viu? Afinal, é ela que rege nossa vida em sociedade e entender dela é necessário. Falamos ainda da dificuldade de manter um estilo de vida saudável em meio à correria do dia a dia. Você tem essa dificuldade? Será que dá para conciliar? Nós já voltamos, fique com a gente. Já estamos de volta, 12h33, agora pelo horário de Brasília. Mais participações conosco aqui no Face. Leda Maria Schumacher, obrigada pelo teu carinho, viu, pela tua interação. Aqui tua mensagem. José Brás está parabenizando a gente pelo programa. Obrigada. Newton Belém, lá da Chapada, esse aqui eu acho que eu já até falei. A Loreci Dutra dando boa tarde pra gente, nossa companheira de todos os dias. José Silvestre Lopes dos Santos, parabéns pelo programa, assistindo em Nova Santa Rita. Um abraço para você e para todos aí da cidade. Maurinho Quadros, parabéns pela programação, estou assistindo aqui da cidade de São Borja. Muito obrigada, um abraço a todos aí de São Borja também. Sandro Ricardo Dutra, parabéns pelo programa, estou assistindo aqui de Porto Alegre. Então um abraço aí para todos os porto-alegrenses também. Gente, mais da metade da população brasileira sofre com o sobrepeso. E toda segunda-feira vem aquele peso na consciência de que é hora de começar a dieta, de mudar o estilo de vida. Mas como driblar a correria do dia a dia para comer de forma saudável? Você tem essa receita? Veja na reportagem como mudar essa situação. A correria do dia a dia muitas vezes pode atrapalhar os hábitos de quem gosta de manter a saúde em dia. Na maioria das vezes, essa é a maior desculpa dos brasileiros para justificar os quilinhos a mais. Eu acho que na correria do dia a dia atrapalha e muito, tá? Porque é uma rotina assim bem corrida com filhos, com casa, com os outros afazeres que eu tenho. E você acaba realmente fugindo por uma coisa mais prática, que muitas vezes não é saudável. Fast food, comida pronta, essas coisas atrapalham. Você ganha tempo, mas enfim, você acaba se alimentando muito mal. Pela pressa, né? Pela praticidade de você chegar e fazer algo no micro-ondas rapidinho, só que nisso aí você peca, porque você deixa de consumir qualidade. Um relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado recentemente, aponta que mais da metade da população brasileira sofre com sobrepeso. O nutricionista Ricardo Vargas explica a importância da alimentação saudável, principalmente para quem tem uma rotina acelerada.
A gente precisa entender de que o alimento está diretamente correlacionado ao desempenho de uma pessoa. E se ela tem uma vida acelerada, ela precisa estar bem nutrida, porque uma pessoa desnutrida não rende, ela não produz, o seu rendimento cognitivo e físico ele é baixo. Então precisa dar uma atenção importante para aquilo que você coloca para dentro. O Ministério da Saúde chegou a adotar metas para frear o crescimento do número de pessoas com problemas de obesidade e se comprometeu a deter a doença até 2019. Uma parceria com a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação fez com que, ao longo de 4 anos, mais de 14 mil toneladas de sódio fossem retirados dos alimentos processados. O fato é que o povo brasileiro passou a incluir mais alimentos saudáveis no cardápio, como frutas, verduras e legumes. Mas durante o dia acaba encontrando mais facilidade ao consumir alimentos industrializados, que prometem também ser uma boa opção para uma dieta saudável. A Associação Paulista de Supermercados, por exemplo, organizou um evento que reúne o lançamento de alguns desses produtos de diferentes empresas do mercado. Então aqui na Feira APAS, indústria, consumidores e supermercadistas discutem hoje o poder do consumidor, que é o empoderamento. Para o nutricionista Ricardo Vargas, é preciso ficar atento para o consumo de alimentos industrializados. Ele sugere algumas alternativas para quem tem a vida agitada. E o que é possível, então, fazer para melhorar a tua rotina? Se você sabe onde você vai estar amanhã, você já procure restaurantes na sua região que você vai encontrar opção saudável. Você já faz um planejamento hoje, sabendo onde você vai estar amanhã, e prepare a sua refeição. Você já vai levar a sua refeição, vai comer de marmita. Mas é muito melhor você comer de marmita, algo saudável que você preparou, do que você ser pego desprevenido em qualquer lugar e ter que comer aquilo que te é oferecido. Com força de vontade e dedicação, a saúde agradece pelas mudanças de hábitos e a vida acaba presenteando com alguns anos a mais. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, sancionou na sexta-feira a lei que libera a prescrição, manipulação e venda de sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, substâncias usadas para inibir o apetite. A informação é da Casa Civil. Na última terça, a Câmara dos Deputados havia aprovado o projeto que libera a venda desses medicamentos sob prescrição médica do tipo B2, receita de cor azul usada para substâncias psicotrópicas anorexígenas. E o Diário Oficial publicou na edição de hoje uma medida que suspende 13 lotes do anticoncepcional Ginera, fabricado pela Bayer. De acordo com o documento, o medicamento apresentou resultados insatisfatórios no estudo de estabilidade. Confira na nossa página novotempo.com/NTSul os lotes afetados pela medida. Em Cachoeira do Sul, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 15 e 25 graus. A terça-feira será de sol com algumas nuvens. Noite com muitas nuvens. Não chove. As temperaturas ficam entre 16 e 25 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite devem ocorrer pancadas de chuva, mínima de 17 e máxima de 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas nuvens devem ser esperadas no decorrer do dia em grande parte do estado. O dia começou um pouco frio e com provável formação de áreas de neblina, mas a presença do sol eleva rapidamente a temperatura, proporcionando uma tarde agradável, com temperatura entre 20 e 25 graus na maior parte do estado. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 22 graus. Em Santa Maria, na região central, 25. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. Vamos falar um pouquinho de política agora. Você gosta de política? Pois é, mas se a gente não conhecer, se a gente não se informar, a gente acaba criando aversão por algo que nos governa, não tem jeito de fugir disso. Para falar sobre política, sobre ciência política, eu recebo José César Pereira, ele que é advogado, professor, foi professor de ciência política, de direito constitucional. Seja muito bem-vindo ao NTSul.
Muito obrigado pela oportunidade de conversar com os telespectadores do município e da região, né? E a você pelo amável convite, a produção. Muito obrigada. Acho que o tema é instigante e sempre atual. Com certeza. Bom, José César, crise do Estado contemporâneo. Como nós chegamos a esse Estado hoje que causa tanta aversão às pessoas, até mesmo de política e aos políticos principalmente? A pergunta é bastante abrangente, interessante, provoca curiosidades, não é, em relação à situação própria que vivemos hoje. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a tentativa de desconstrução desse Estado contemporâneo, não é? E quando eu falo em desconstrução, eu me remeto a um cenário pós-guerra em que dois polos muito bem distintos se estabeleceram ali. De um lado, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, os defensores do liberalismo, não é? E de outro lado o bloco soviético, não é? Que elaborou um projeto de socialismo para o mundo, exportou esse modelo para alguns cantos do mundo e diante disso se plasmou uma ideia de que este Estado deveria satisfazer as necessidades da sociedade, nos dois polos, nos dois modelos. Socialismo e capitalismo. Exatamente. No entretanto, vencida a luta mais tarde pela própria sociedade democrática e capitalista, nós estamos sentindo que a tentativa de desconstrução do Estado continua. E isto significa dizer para você que um recuo e um empreendimento que visa, sobremodo, não é, e sobretudo, não é, retirar o espaço público que é tão importante para a sociedade. Eu quero dizer, a invasão do privado nesse espaço público. Eu quero dizer a venda do patrimônio do Estado. A desestatização. Exatamente, a desestatização, não é? Sem nenhum critério, né? Sem nenhuma lógica, isso é muito perigoso. E esse espaço, via de regra, é ocupado pela sociedade civil. No momento em que a sociedade civil emergiu como uma força política importante também, ela, de certa forma, descredencia, em parte, as próprias entidades partidárias, não é? Que passam a já não fazer uma representação das massas aos moldes do que se fez no passado. E aí o que ocorre? Nós temos, então, o espaço político sendo preenchido sem um debate objetivo, sem um debate filosófico consistente, ideológico sobretudo, né? E isto vem causando prejuízos. É importante que a gente provoque esse debate, que a sociedade volte a discutir questões dessa natureza, porque a ideologia funciona como uma fé. A fé, por exemplo, no constitucionalismo que hoje nós vivemos, foi tão importante a Revolução Francesa, as ideias liberais foram tão importantes, o próprio capitalismo industrial foi tão decisivo, tão importante, mas hoje está substituído por um capitalismo de mercado que leva a sociedade a algumas perplexidades. Davos está aí hoje para nos dar esse exemplo. Não é reunir os 8 mais ricos do mundo, os 8 homens mais ricos do mundo, que detêm a riqueza de 3 bilhões e 600 milhões de pessoas. Isto é, 8 homens apenas reúnem a riqueza de mais da metade da população do globo terrestre. Não é? E isso está sendo possível graças a esse sistema de globalização, não é? Que deve ser medido, deve ser avaliado por essa sociedade, assim como o capitalismo deve ser domado. Ele é uma força exuberante, ele deu energia e munição para a criação do próprio Estado moderno, né? O Estado absolutista não servia, se apropriava do capital. Mas, no entretanto, hoje o que nós vemos é exatamente o sistema globalizante elegendo um novo Deus, isto é, o mercado. E aí gera-se mais desigualdade entre as pessoas. Mais desigualdade. Se esse modelo, como está posto, pudesse ser entendido como salvador, ele está efetivamente, hoje Davos é um exemplo disso, rediscutindo isso. Quer dizer, o modelo de capitalismo que nós temos hoje não distribui renda, ele concentra a riqueza. É preciso, então, o papel do Estado é, sobretudo, decisivo. Não podemos pensar no enfraquecimento do Estado. O Estado é um ente ainda é um ente insubstituível para a civilização contemporânea. Há uma linha de pensamento em relação ao bem público que o Estado estaria sendo onerado
pela conservação desses bens e, por isso, a desestatização, né, a defesa disso. Você concorda com isso? Você acha não. Eu acho que o Estado não foi feito para dar lucro. Sim. O Estado é um regulador. O Estado é um provedor. É um mantenedor. Exatamente. Ele só não pode, obviamente, servir de fundamento para a produção da riqueza. Ele é um controlador desse processo. Sim. Portanto, não se pode dizer que o Estado, não se pode imaginar que o Estado deva dar lucro ou que o Estado dê prejuízo. Não é? O Estado precisa medir a sua intervenção, a sua interferência na sociedade. Hoje, o espaço público está desprestigiado. Está sendo invadido pelos interesses privados. Daí o processo de corrupção endêmico. Sim. Nós temos o exemplo aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, sobre a extinção de várias fundações. Eu gostaria que você falasse sobre isso também, porque justamente os servidores, eles defendem isso. Nós não temos que dar lucro, nós temos que servir à sociedade com algum bem ou serviço. Não é? Essas fundações e outros órgãos públicos e entidades foram criadas com muito sacrifício. Não é? Eu lembro que há alguns anos, o Estado se orgulhou muito de ter a sua própria telefonia, que depois foi privatizada. Eu acho que nada pode fugir da discussão. Sim. Até extinguir-se uma empresa pública, mas deve haver debate. Debate sério, debate seguro, deve haver, digamos assim, demonstração científica, não é, do papel dessas instituições para depois se tomar uma decisão. Não se pode fazer num regime e num sistema de mutirão de votações sem qualquer critério. A sociedade está perplexa. Ela está perplexa, virtualmente perplexa. Talvez o momento seja até oportunismo do Executivo promover esse desmanche, não é? Diante do quadro que nós temos hoje, de perplexidade e de falta de reação. Bom, eu queria citar sobre a questão da educação das famílias, para que haja o entendimento do papel das famílias, do papel da sociedade no contexto político, para que haja uma transformação verdadeiramente social. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Nós talvez deveríamos voltar ao passado e fazer um mergulho nos valores mais essenciais da própria família, dos valores do próprio cidadão. Eu acho que esses atos que hoje são condenáveis começam pela ideia de que o cidadão tem que a escola é a vetora da educação. Não. Ela é a vetora do conhecimento. Sim. Ela é vetora da experimentação científica. A educação vem de casa. A educação vem de casa e com um cuidado muito grande a respeito, digamos, do resgate de tudo isso que eu comentei. É muito comum um pai, não é, prometer a um filho, por exemplo, que se der bem nos estudos ou for aprovado no vestibular importante, que ele vai ser premiado com alguma coisa. É o começo da corrupção. É o começo da corrupção, é o começo do suborno, né? O filho deve ser educado no sentido de que a sociedade precisa dele e que ele tem aqui uma passagem curtíssima, não é? Nós não estamos aqui a passeio, não é? E que essa passagem deve ser proveitosa, que deve curtir valores essenciais, filosóficos, né? Ter cuidado com a ética. E eu acho que dá para a gente buscar de novo Roma aqui, né? Claro. O que é, na verdade, a volta desses valores? É saber que é preciso dar a cada um o que é seu. Sim. Não é? Ser honesto consigo mesmo antes de tudo. Mas aí a gente pode voltar um pouquinho mais atrás, chegar na Grécia e buscar em Sócrates, que também, como Cristo, nada escreveu, não é? E dizer o seguinte, que o maior desafio do ser humano é conhecer a si próprio. Nós dificilmente conhecemos a nós próprios. É o ponto de partida para tudo na vida, né? O autoconhecimento. Exatamente, né? Então, essas crises todas que redundam hoje no próprio sistema carcerário, não é nenhuma surpresa. Hoje, nós nunca tivemos casas de correção ou presídios, nós tivemos depósitos de delinquentes ou de supostos delinquentes, né? Porque tem muita gente que está lá sem julgamento. Sim. Né? Então, o que se fez com toda essa população? Hoje o Brasil tem a terceira população carcerária do planeta. A terceira. É muita gente. E além de tudo, nunca houve nenhuma preocupação com a reforma dessas pessoas, desses cidadãos, não é? Porque um pouco de nós está neles e um pouco deles está em nós, não é? São semelhantes, que precisam ser tratados com dignidade, não é? Então, nós não podemos apreciar a situação de cada um deles pelo delito que os levou lá, mas saber que o Estado tem que ter consciência e condições de colocá-los na marcha da recuperação. Só que essa recuperação demanda muito recurso, e é difícil, e talvez não dê tantos votos, não?
muitas vezes acontece, doutor, das pessoas não saberem discernir os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário e as suas competências. Acontece? Exatamente, as suas competências. É muito comum as pessoas elegerem um vereador e imaginar que ele possa ser quase que um prefeito. Exatamente. Nas aspirações que a pessoa imagina. Não é? Mas não, ele tem uma competência primordial de ser o fiscal dos atos do Poder Executivo e legislar exatamente dentro da competência que a lei orgânica lhe permite. Ele não pode tudo, mas pode muito. O prefeito não pode tudo, mas pode muito. Não é? E o judiciário é alguém que está lá sempre vigilante, não é? E quando provocado, age. O judiciário não pode agir sem provocação. Essa questão de você conhecer um pouco melhor os poderes, conhecer as competências, tira um pouco do equívoco, do ódio, da aversão pela política, porque nós não podemos odiar a política, porque a política nos rege. Se formos odiar a política, de repente, a totalidade dos medíocres governarão a todos nós. Exatamente. Não seremos governados por eles. Eu acho que esse é um momento assim, de revalorização da política, do espaço político, do orgulho pela política, do orgulho pela atividade parlamentar. Vamos transformar esta onda avassaladora de desprestígio da classe política, da grei partidária, da ideologia, vamos transformar isso tudo, numa nova realidade. A gente sabe que isso é demorado. Claro, com certeza. E assim, eu até entendo a questão do nosso desânimo em relação à política, nos desmandos, na corrupção arraigada nos nossos políticos, não em todos. Ressalto aqui, porque às vezes nós colocamos tudo num balaio de gato. E não é bem assim, não é, doutora? Não. É claro que existe gente boa e é por isso que ainda estamos de pé. Exatamente. Eu acho que é preciso acreditar no Brasil, nas suas verdadeiras forças e fazer entender a todos que a vida, tanto na política como fora dela, fundamentalmente deve ser tocada, deve ser realizada com simplicidade. Não é? Quando eu vejo um cidadão humilde, com suor correndo pela face, na sua labuta do dia a dia, ali eu fico a imaginar que esse é o verdadeiro Brasil. Não é? Esse é o verdadeiro exemplo e daquela pessoa humilde, que precisa trabalhar duro o dia todo, para arrumar o seu sustento. Esses são os exemplos dos quais nós precisamos nos orgulhar e de imaginar. E também fazer uma retrospectiva, um mergulho na história e ver quais foram aqueles verdadeiros exemplos de cidadania. Os homens que fizeram o Brasil e que continuam fazendo o Brasil anonimamente. Verdade. Não é? Só que, porventura, em função de todo esse quadro, a gente assume um caráter de eleger o pessimismo como conduta. Não, nós devemos ser otimistas, porque das grandes crises aparecerão as grandes soluções. Não é? Então, o Brasil não é diferente. Sim. Eu acho que nunca se apurou tanta irregularidade, nunca tivemos uma Polícia Federal tão atuante, e isso, obviamente, tem por trás de tudo isso, não é, um sistema que elevou a Polícia Federal e o próprio Ministério Público à condição de protagonistas. E aí eu me remonto à Constituição de 88, que seguramente foi construída, foi votada como um diploma além do nosso tempo. Sim. 88 esteve além do nosso tempo. Ali criaram-se as bases do Estado Democrático de Direito, que nos faz resistir hoje a todas as crises. O Estado Constitucional. Sim, e para a gente finalizar, eu gostaria também de ressaltar que é claro que é importante nós conhecermos de política, nós sabermos as competências dos nossos poderes, dos 3 principais poderes que nos regem, né? Mas é importante também nós, como sociedade, cada um fazer a sua parte. Não adianta eu querer ser representada por um político honesto, não é? Se eu não pratico honestidade com os meus filhos, dentro da minha casa, dentro da minha sociedade. Não é mesmo, doutor? É a pura verdade. Eu só posso fazer uma pregação nesse sentido, nesse apelo, se eu, por exemplo, na minha atividade da advocacia, se eu for honesto com o meu cliente, se eu for correto na forma do que eu vou postular e pelo que eu vou lutar, não é? Eu já estou dando uma contribuição, mas isso ainda é muito pouco. Eu tenho que ser correto também na minha vida dentro da sociedade, não é? Nutrir os valores que eu acho que são corretos, claro. E tentar, a meu modo, ser um mísero exemplo, mas ser um exemplo, mesmo que pequeno, não é? No sentido assim, de assumir um papel de transformação.
Não é? Se alguém entender que cada uma de nossas condutas pode servir de exemplo e de transformação, já está sendo alguma coisa. Nosso Brasil tem jeito. Tem muito jeito, porque esse é um país que viveu muitos anos de golpes e contragolpes, não é? E parece que continua nessa prática, nesta senda, mas, na verdade, nós temos ainda uma Constituição que garante esta estabilidade. Não é? Um documento que é um orgulho para nós todos e um exemplo para o mundo. A Constituição Democrática do Brasil, de 88, inclusive, pejorativamente, atribuída a muitos, pejorativamente, como Constituição Cidadã, entre aspas. Quando se refere à Constituição Cidadã, querem trazer a pecha de que esse documento produziu, digamos, um exemplo daquilo que não pode ser observado e aplicado. Pode sim. Está aí a Polícia Federal, está aí o Ministério Público, está aí o Poder Judiciário. Sim. Não é? Então, é com base na Constituição que tudo isso está acontecendo. Não podemos descredibilizar. Jamais. Essa Constituição jamais pode ser alvejada. Tá certo. Eu conversei aqui com o José César Pereira, ele que é advogado e foi professor de ciência política. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui no NT Sul. Da mesma forma, agradeço a oportunidade a você, a própria televisão Novo Tempo, e estarei sempre à disposição de vocês para aquilo que for necessário e se eu puder contribuir. Com certeza contribuirá. Obrigada. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela tua companhia. Mais informações é só acessar o nosso facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e interaja com a gente sempre, tá bom? Obrigada pela tua companhia. Tchau!